Capelania, missão em todo lugar. Veja como foi o lançamento do novo livro de Eleni Vassão. Anorexia nervosa, o que é, quais os sintomas e como tratar? Ciclone atinge o sul da Bahia e a Igreja Presbiteriana faz campanha de apoio às vítimas. A importância do teste do pezinho e quais as mudanças com a nova ampliação do exame. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Tá começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é terça-feira, hoje é dia 14 de dezembro. Eu sempre dou uma olhadinha para baixo aqui, porque por algum motivo eu sempre esqueço que dia é hoje. É só o dia do mês, o dia da semana eu lembro. Terça-feira, 14 de dezembro. Que bom que você está com a gente. De agora até as próximas 2 horas a gente tem muita informação, a gente tem o nosso compromisso diário, né, de segunda a sexta aqui na nossa IPP TV. E é sempre bom a gente mostrar para você tudo que está acontecendo, né, não só esses destaques que você acabou de conferir com a gente, mas é claro, muitas outras informações aqui no nosso Notícias do Bem. Então seja bem-vindo. A partir de agora você vai ter todas as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações da nossa Junta Missionária de Pinheiros e as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, as notícias que são importantes para a nossa vida também passam por aqui, né, Tainá? É isso mesmo. Hoje estamos de preto e branco. Nós estamos combinando mais uma vez, sem combinar, Verdade. como nós já falamos isso outras vezes. E você está usando o que aí em casa? Boa. Essa pergunta é diferente. Olha. Fui mais ousada, né? Muito de pijama ainda, eu acho. Será? Será? Você tá de pijama? Dezembro, pode ser que esteja de férias já. De férias, né? Tá fazendo almoço? Tá de avental? De aventalzinho. Avental, tudo bem. Os adolescentes, ok, que estão de férias, as crianças, né? Talvez estejam ali com a roupinha mais confortável. Mas eu acredito que quem é aqui de Pinheiros e que teve a oportunidade de acordar às 4 da manhã para estar no culto das 5, já tá com a roupinha, tá bem ativo, hein? É verdade. Tá dormindo não, acordou não. cedo e já tá na correria Hoje desde teve a madrugada cedo. de oração. O pessoal chegou cedo aqui na igreja, viu? Começou. A Tainá também, a Tainá, o Matheus, todo mundo chegou cedo aqui na igreja. E tá todo mundo meio que com o olhinho meio fechando, assim. Tô brincando. A gente vai mostrar pra você como é que foi essa madrugada de oração aqui. Uma maravilha, foi uma bênção. Mas que bom que você tá aí nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora, né? Você que acabou de entrar, não tá vindo dessa leva aí do Manhã MPP, da Vida Devocional, que chegou agora, muito bem-vindo. E, claro, participe da nossa programação, deixa aí a sua pergunta, né, logo mais, porque ainda não tem pergunta mesmo, não. Eu sei que está chegando, está meio tímido aí, está recebendo as informações ainda, né? Mas já pode dizer de onde você está falando. Agora você pode interagir, o seu boa tarde. Isso você pode deixar de onde você é, o que você está fazendo, deixa aí que roupa que você está usando, é preto e branco, é quadriculadinha, tá combinando com a gente, com os apresentadores de hoje ou não? Comente aí no nosso chat. Dicas de moda agora, né? Não, vamos manter o foco, gente, sem bagunçar aqui, hein? Notícias do Bem, Tainá? Coerência. Mas muito bom ter vocês aqui. Já sabem, se você ainda não é inscrito, ainda dá tempo de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo vai ao ar. E claro, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tenham acesso ao nosso canal, a todos os vídeos que são produzidos e são, né, gerados aqui daqui da IPP TV. E olha que é muita coisa, viu? Muito. Temos muitos programas ao vivo, temos os cultos, temos programas que são gerados e, né, produzidos para você. Então tem conteúdo demais para todas as idades aqui. Então, gente, é um canal riquíssimo que dá para você passar horas aqui, dias. Não precisa nem mais, né, de outro canal, hein? Canal. Precisa não, já, aqui tá ótimo. Se inscreva, compartilhe e participe com a gente. Curta, né? Sim, importante. Por favor. Curta o nosso vídeo aqui. Isso é importante pra gente. Vamos começar então? Vamos começar. Simbora. O Corpo de Bombeiros promoveu a Operação Praia Segura na estação Ana Costa, em Santos. Guarda-vidas orientaram os passageiros sobre os riscos do mar. Mais de 3.000 ônibus da MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, receberam cartazes com medidas de segurança para os banhistas. Fim de ano chegando, mês de férias e temporada de verão na área. É o período que muitos aguardam para aproveitar as praias. Mas essa também é a época em que aumentam os riscos de afogamento no mar.
Por isso, é preciso redobrar a atenção. Para alertar os banhistas, a Empresa Metropolitana de Transportes de São Paulo e o Corpo de Bombeiros estão promovendo a campanha Operação Praia Segura e realizando ações de prevenção a afogamentos. O Corpo de Bombeiros e a MTU promovem a campanha Operação Praia Segura na estação Ana Costa do VLT, aqui em Santos. Temos cartazes da campanha afixados em mais de 3.800 ônibus que circulam pelas 5 regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Em 2021, os bombeiros salvaram mais de 2.000 pessoas nas praias do estado e realizaram mais de 60 mil ações de prevenção em casos de risco. Mesmo assim, 50 banhistas morreram afogados. O sargento do Corpo de Bombeiros recomenda às pessoas a sempre procurarem um salva-vidas em caso de dúvidas e explica os principais cuidados que devem ser tomados. O verão está chegando, a orientação que fica do Grupamento de Bombeiros Marítimo é para que as pessoas, ao chegarem nas praias, procurem o guarda-vidas e colham orientações com ele, né? Evite áreas onde tenham as placas de sinalizações com sinal de perigo. Evitem essas áreas. Procure sempre nadar próximo onde o guarda-vidas estiver colocado. Ele acaba sendo uma segurança para você enquanto estiver banhando-se nas águas do mar. Não deixe as crianças sozinhas. Ao adentrar nas areias da praia, já procurem de imediato o guarda-vidas. Peguem as pulseirinhas de identificação, anotem o número de telefone de vocês, para que numa eventual perda, e é comum acontecer isso na praia, a gente possa entrar em contato diretamente com vocês. A Mariana foi orientada pelos bombeiros e elogiou a ação. Como fisioterapeuta, ela reforça a importância de conscientizar a população. Estava passando aqui na estação do VLT e achei muito bacana, porque eu, como fisioterapeuta, eu atendo muitos casos de acidentes, né? Quase afogamento, tanto na praia como na piscina. Muito importante conscientizar todo mundo, os pais, as próprias crianças, né? Tá preparada para o que fazer nessas situações. Muito bem, o pessoal que vai sair de férias aí, aliás, as férias estão chegando, né? O pessoal que vai viajar no fim do ano tem que ficar atento às orientações do Corpo de Bombeiros, até porque as praias ficam normalmente muito cheias no fim do ano e, enfim, tem todos os perigos relacionados ao mar. E não só quando a gente fala de crianças, às vezes a gente pensa nos perigos das praias só com os pequeninos, mas não é não. A gente também tem que estar atento, tem praias que não são próprias para o banho, tem praias que tem, em determinados momentos, tem riscos para todas as idades. E aí, às vezes, a gente vê pessoas em áreas que são apontadas como de risco pelos guarda-vidas e as pessoas estão lá insistindo. Enfim, é preciso ter cuidado e é muito bacana essa campanha de orientação desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros. Muito bom. Precisa. Mesmo. Ó, e agora já tem muita gente que já até foi mesmo, né? Já estão... Olha, já queria, mas... mas tudo bem, né? Vamos aqui. Com o Brasil ainda enfrentando os impactos da pandemia da Covid-19, a maioria dos brasileiros adiou as expectativas de recuperação econômica para 2022. Pois é, isso é o que mostra a pesquisa trimestral da Federação Brasileira de Bancos. De acordo com o último levantamento, 75% dos entrevistados acreditam que só vai haver melhora na economia brasileira no ano que vem. Segundo a tendência, né, 54% da população acredita que a situação financeira das famílias também só apresentará sinais de recuperação no próximo ano. Verdade, o radar Febraban detectou outros sinais de esperança por parte da população. Os brasileiros expressaram maior expectativa de consumo quando a situação estiver normalizada. Mas quem vai participar do Notícias do Bem de hoje, para falar com a gente a respeito desse assunto, é o economista Ubiratã Lima. E você também pode participar com a gente. Deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal para a gente falar a respeito dessa retomada econômica. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí para o nosso Ubiratã, ele vai estar conversando com a gente ao vivo. E você pode participar também do nosso chat, como nós já dissemos. Enfim, para falar sobre tudo, fale sobre você, fale sobre Notícias do Bem, dê sugestão de pauta, esse espaço é todo seu, fique à vontade. É, isso mesmo, já tem mensagem. Já, Logo né? mais eu vou interagir, hein? Tô esperando acumular aqui as mensagens. Capelania, missão em todo lugar, né? Esse é o título do novo livro de helenivação. O lançamento da obra aconteceu no último domingo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a gente acompanhou, é claro, fizemos uma reportagem especial, então acompanhe um trechinho do que vem por aí. O mais novo livro da capelã Helenivação foi lançado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
E capelania é um ministério de uma igreja bem alimentada espiritualmente. Capelania, missão em todo lugar, é o nome da obra que traz em suas páginas experiências que ensinam as pessoas a cuidarem de outras no lugar em que estiverem. Na prática, capelania é a assistência religiosa organizada e especializada à linguagem do público-alvo. Quem estava no lançamento não deixou de registrar presença e levar a nova obra. Eleni é um exemplo de vida para mim, né, para cuidando das pessoas com tanto amor. Eu a conheci na Casa do Aconchego e quero seguir esses passos junto com ela, assim que Deus permitir, estar cuidando das pessoas também. E você levou mais de um exemplar? Sim, vou presentear uma amiga que também começou na capelania e vou presenteá-la com esse livro maravilhoso. A Abenice tem a mesma intenção: ajudar outras pessoas nessa área. Daqui a pouquinho você vai conferir essa reportagem completa com a gente aqui no Notícias do Bem, vai ficar sabendo mais a respeito deste livro, né? O novo livro da nossa capelã Eleni Vassão, mais um. A Eleni, que é presidente do Conselho de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, assim, é um livro muito especial e que vai dar base também para um novo projeto. A gente vai falar de tudo isso nessa reportagem especial. Muito bom, né? Agora, um assunto que é importante para todas as mães e para os pais em geral, Todas as famílias, né? Todas as famílias, né? Mães, pais de primeira viagem, pais de segunda, de terceira, para todos, né? É sobre a triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, devido à maneira como ele é realizado, né? Então tem esse nome, bem conhecido, mais conhecido aqui no Brasil ainda. É um exame laboratorial que detecta precocemente doenças metabólicas, né, genéticas, infecciosas, que podem causar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Verdade. Nenhuma unidade de saúde pode se negar a coletar o teste depois de 30 dias, porque é um direito do bebê. Mas essa coleta tardia sempre deve ser vista em caráter de exceção. O teste do pezinho precisa ser feito logo nos primeiros dias de nascimento. Recentemente foi sancionada uma lei que ampliou para 50 o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho feito pelo SUS. Mas quem está ao vivo com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a pediatra neonatologista, doutora Priscila Proença. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa para a gente falar desse tema importante, né? E que às vezes a gente só fala dele, na verdade, quando a gente recebe o recém-nascido no braço. A gente fala assim, tem que fazer o teste do pezinho. A gente ainda não fala tanto assim desse teste que é tão importante, né, para a vida dos bebês, para a vida das pessoas, né, a partir desse momento do nascimento. É isso mesmo. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês de novo aqui no IPPTV, no Notícias do Bem. E realmente esse assunto é muito importante. A gente, como pediatras, como profissionais que trabalham com crianças, a gente está celebrando muito essa lei que foi sancionada, né? A gente sabe que ela ainda não está sendo aplicada completamente, ela tem até maio de 2022 para ser aplicada em todo o território nacional, né? Mas a gente já está muito feliz com isso, porque é uma luta que a gente vinha há bastante tempo. Agora, doutora, quando é que tem que ser feito o teste do pezinho? Com quantos dias de nascido? Vamos começar do começo. Então vamos lá. O teste do pezinho, ele precisa ser feito depois de 48 horas de vida. Não adianta querer colher o teste do pezinho antes, porque isso acaba dando erro no resultado. A gente precisa que essa criança já tenha mamado, tenha se alimentado bem. Então, a partir de 48 horas de vida, idealmente até o 5º dia de vida, porque é um exame para detecção precoce de doenças. Então, ele pode ser colhido depois? Ele pode, mas o ideal é que até o 5º dia. E assim, essa é a forma mais confiável ainda, doutora? Essa coleta ainda pelo pezinho é a mais indicada? Sem dúvida. Na verdade, Tainá, é uma coleta de sangue, né? Então, nem todas as maternidades fazem a coleta direto do pezinho. Tem maternidades que fazem a coleta da veia. Não importa, é que no pezinho acaba que é mais fácil, né? Do que você pegar uma veia do recém-nascido. Mas pode ser colhido no pezinho, mas pode ser colhido de sangue venoso, qualquer um, não tem problema. Né? E sim, é um método confiável e imprescindível, porque você não pode detectar essas doenças no pré-natal, por exemplo.
né? Então, por mais que você tenha feito seu pré-natal direitinho, seus exames sejam normais, você tenha ultrassom morfológico normal, são doenças genéticas, são doenças metabólicas, elas não dão sinais ao nascimento. Então, a criança nasce e você não vê nada de diferente naquela criança. E ao longo do primeiro mês de vida, as manifestações vão começar a acontecer, algumas até mais tardiamente do que depois do primeiro mês, mas quando as manifestações se apresentam, a gente já tem instalação de injúria nessa criança e você não tem como reverter depois, por mais que você estabeleça tratamentos, estabeleça dietas, porque algumas doenças de caráter metabólico, elas são relacionadas ao tipo de alimentação, por mais que você tente ajustar isso depois, as injúrias que já se estabeleceram, elas são irreversíveis e elas são muito graves. Então, realmente, o teste do pezinho, né, a coleta desse sangue aí entre 48 horas e o 5º dia de vida, é o melhor exame para você fazer para detectar essas doenças. Agora, doutora, quais são as doenças? São muitas, né? Mas quais são as principais doenças que são identificadas pelo teste do pezinho? São muitas doenças, são né? Muitas, mas né? Assim, inicialmente, no teste básico, que era o que era oferecido pelo SUS, a gente tem anemia falciforme, que é uma doença mais prevalente, né? Que é uma doença relacionada às células vermelhas do sangue, a hemoglobina mais especificamente. A gente tem galactosemia, a gente tem hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, que são doenças aí mais conhecidas, né? Mas com a ampliação do teste do pezinho, a gente vai abranger mais 14 grupos diferentes de doenças. Então, doenças relacionadas ao ciclo da ureia, por exemplo, né, que não são muito faladas, são doenças genéticas, né? E a gente tem algumas doenças também infecciosas que são investigadas, então toxoplasmose, por exemplo, sífilis congênita, enfim. Mas é importante a gente pensar, porque às vezes a gente fala, doença genética, então se eu e o pai do neném, a gente não tem consanguinidade, então a gente não tem tanto risco de doença genética. Se não tem um histórico familiar, então eu também não tenho tanto risco. É lógico que essas circunstâncias aumentam o risco, né? Então a gente, quando você tem um casal que tem consanguinidade, é parente em algum grau, mesmo que distante, quando você tem um casal que de um dos lados tem histórico de doença genética na família, essa chance vai aumentar de acontecer no seu bebê. Mas pode acontecer, mesmo que você não tenha conhecimento disso. A gente tem um percentual aí de 8% da população que apresente doenças raras, né? Então, não é insignificante, né? E realmente, como a gente falou, você precisa estabelecer um tratamento precoce. E isso vem através do diagnóstico precoce. E por acaso, assim, caso não faça coleta, atrase, o diagnóstico ainda pode reverter a situação ou não dá para reverter? Qual que é o prejuízo, né? Qual que é o risco, doutora? Dificilmente. Nas doenças infecciosas, você pode tentar estabelecer um tratamento, né? E nas próprias doenças genéticas e metabólicas, sempre tem alguma coisa que você pode tentar fazer em termos de tratamento, em termos de ajuste de dieta, mas as manifestações, quando elas se apresentam, elas já são de injúria instalada, né? Então é atraso do desenvolvimento, né? Crises convulsivas, alteração neurológica, alteração motora, né? Alteração de aprendizado, e são alterações graves, gente, não é coisinha leve, são coisas graves que realmente precisam ser detectadas precocemente. Eu acho que se a gente tem a possibilidade do teste de triagem, né, que é o teste do pezinho, lembrando que é um teste de triagem, o que é isso? Ele investiga no geral, então existe risco de um falso positivo, se por exemplo seu filho for identificado no teste do pezinho com alguma alteração, não é um diagnóstico fechado ainda, né, você muito provavelmente vai ser contactado pelo laboratório, no caso do SUS é o Instituto Jô Clemente, a antiga APAI, você vai ser contactado para uma nova coleta, um exame mais específico para confirmar,
né? Mas se a gente tem essa possibilidade, não dá para a gente contar com o tratamento, né? De, se aparecer, então eu vou tratar. É um risco muito grande, né? As sequelas são irreversíveis, são muito graves, e a gente tem já em todo o território nacional a coleta do teste básico do pezinho. Então todas as maternidades públicas e privadas, elas são obrigadas a fazerem essa coleta. Para as famílias que optam por um parto domiciliar, entre o 3º e o 5º dia de vida, a família precisa levar essa criança no Instituto Jô Clemente ou num laboratório particular que faça essa coleta, né? Então fica aí na responsabilidade dos pais, mas isso tem que ser feito, né? E sim, claro, eventualmente acontece alguma coisa, às vezes crianças na UTI neonatal, a gente colhe, depois precisa de uma nova coleta por alterações que se detectam, enfim. Mas é o tipo de situação que a gente tem que sempre optar pela triagem, pelo exame, para descobrir precoce. Eu não posso, deixa para lá, e se acontecer alguma coisa, depois eu trato. O arrependimento é certo e não tem como resolver. Por uma outra questão, assim, quando a gente fala do teste do pezinho, ainda existe muita dúvida ou ainda existe muita desinformação em relação à importância desse teste? Muitas mães, muitos pais ainda deixam de fazer esse teste por desinformação ou por desconhecimento? Na verdade, eu não vejo que os pais deixem de fazer o teste, justamente por isso, porque o teste é obrigatório em todas as maternidades do país. Então, aonde o teu bebê nascer, no momento certo, a maternidade mesmo vai prover que aquele teste seja colhido, né? Ele é prescrito pelo médico logo ao nascimento. Então, eu não acredito que os pais deixem de colher, mas existe uma desinformação, talvez a respeito da importância e também da possibilidade de abrangência do teste. Então, até essa lei ser sancionada, a lei no SUS era a coleta do teste básico, que são 6 doenças, né? E a gente tem já aí a possibilidade de 50 doenças a serem investigadas, e muita gente não sabe que isso existe, né? E pode acontecer, por exemplo, até em famílias aí que têm seus bebês na rede privada, numa maternidade particular. Os convênios, hoje em dia, eles cobrem o que a gente chama de teste do pezinho ampliado, que inclui 10 doenças, né? Então, o SUS cobre aí 6 doenças, que é para todo mundo. Os convênios cobrem o teste do pezinho ampliado, que são 10 doenças. Mas a gente tem a possibilidade da coleta do perfil Tandem, que é o que a gente chama do teste do pezinho super ampliado, que foi o que foi sancionado na lei agora de maio de 2021. Mas você pode pagar por fora a coleta desse teste. Então, muitas famílias que tenham condições de fazer o pagamento desse teste, se elas forem orientadas no pré-natal sobre a importância e sobre a existência do exame, muitas famílias optam por pagar por fora e fazer o exame. Graças a Deus, hoje a gente já tem aí essa perspectiva maravilhosa de você ter a coleta do perfil Tandem no SUS, né? Mas muitas famílias se depararam com doenças genéticas, com doenças metabólicas, diante das manifestações clínicas dos seus filhos, sem terem mais o que fazer por isso, e ficaram diante daquilo. Meu Deus, eu nem sabia que isso existia, eu não sabia que eu poderia ter colhido esse exame e que isso poderia ter mudado a história do meu filho. Então, assim, sem dúvida, tem uma desinformação, né? E eu acredito que isso agora tem a tendência a diminuir com essa nova lei que foi sancionada. Doutora, já tem uma previsão, né? Você já explicou a importância que é isso agora para a rede pública, né? Identificar 50 doenças é uma quantidade boa, isso vai facilitar muito a vida, né, dos pais. E tem previsão de quando vai entrar em vigor, né? De quando que vai ser aprovado? Então, a gente tem a previsão de que ela entre em vigor, essa nova lei, a partir de maio de 2022, né? Mas a gente tem que saber que, como
a maioria das leis do SUS que mudam as rotinas e que ampliam a investigação, enfim, elas são feitas em etapas. Então, a gente tem uma previsão de 4 etapas para serem cumpridas em todo o território nacional, até que todo mundo realmente tenha acesso ao teste do pezinho super ampliado, que é o perfil Tandem, que foi isso que foi sancionado. Então, infelizmente, né, a gente teria a esperança de que sancionou hoje, amanhã já está valendo para todo mundo, mas não funciona desse jeito, né? É como normas climáticas, temos, sei lá, até 2040 para atingir a meta. Então, o teste do pezinho também tem esse prazo para que essa meta seja atingida. Doutora, é um avanço importante, né? A gente pode dizer como uma conquista, né? A gente pode identificar isso como uma conquista para a saúde pública brasileira, né? Sem dúvida, é uma conquista muito grande, e não só para a saúde pública, mas para a economia, para o mercado de trabalho, porque criança é tudo isso. Criança envolve tudo. Uma criança doente, com uma doença grave, incapacitante, é muito oneroso para o sistema, porque o sistema vai arcar com o tratamento, vai arcar com a reabilitação, com tudo isso. É uma pessoa que no mercado de trabalho dificilmente ela vai poder ser produtiva. Então, assim, fora o mais importante, que é o impacto humano, o impacto nas famílias, né? Porque todo mundo que tem uma criança, ou já mesmo hoje um adulto com necessidades especiais dentro da sua família, com doença genética, né, com essas doenças específicas, sabe, né, o quanto esse dia a dia é difícil, né? As famílias se adaptam, né? O amor supera essas dificuldades, a gente sabe disso, mas sem dúvida nenhuma, tudo que um pai e uma mãe queria era poder ter feito alguma coisa em relação a isso, para que a sua criança hoje não tivesse essas necessidades e pudesse desenvolver todo o seu potencial. Doutora, muitíssimo obrigada por essas informações, por essa conversa tão gostosa. Ai, como é lindo, né? Priscila, eu gosto de ver falar, porque você fala com essa paixão, por esse carinho tão grande, né? Você vê essa responsabilidade, esse zelo pela profissão. Eu gostaria que você deixasse seus contatos, ou as redes sociais, algum canal de comunicação, né, para quem está, né, nos assistindo, queira acompanhar um pouco mais ou ficar mais informada. Tá certo, gente. É um prazer também para mim participar, né, com vocês, contribuir de alguma forma, né, e poder realmente trazer notícia do bem, né, que isso aí é notícia do bem, é coisa boa demais, né. Então, eu tô no Instagram, priscila.proença, meu Instagram, né. Na verdade, eu trabalho mesmo mais com neonatologia, então esse assunto é um assunto bem pertinente para mim, né. E é isso, né? Mas é um prazer, realmente. E a gente está, toda a comunidade pediátrica, neonatológica, a gente está celebrando muito essa vitória. Tá certo. Doutora Priscila, obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Obrigada a vocês. Volte sempre. Prazer, gente. Obrigado. Bom boa programa. Semana. Aí, a doutora boa semana. Priscila... Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Doutora Priscila Proença, médica pediatra e neonatologista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem, falando sobre a importância do teste do pezinho e sobre essa ampliação do teste, né, que vai passar a contemplar a identificação de 50 doenças, quer dizer, extremamente importante para a vida do bebezinho, né? A gente consegue identificar mais cedo, a gente consegue fazer o tratamento, consegue prevenir, enfim, só tem vantagens, né, quando a gente consegue fazer esse trabalho. Exatamente, gente. Hoje a realidade no SUS é de 6, né, doenças, e agora, como ela explicou, né, gradativamente, mas para 50, um avanço, isso é muito bom. Muito. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quarta-feira. Quarta-feira com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva em todas as regiões do Brasil. As temperaturas continuam em elevação. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 19 e máxima de 26 graus.
Em Cuiabá, no Mato Grosso, sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. No sul do país, Florianópolis tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Região Nordeste, Alagoas tem previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. E em Belém do Pará, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Tempo passado a limpo, vamos passar a limpo também as participações aí. A gente pediu pro pessoal interagir com a gente, estão interagindo, vamos lá. Estão sim. Ricardo Reis já começou logo cedo, mandando aquele abraço, lá diretamente de Araçatuba, né? E já deixando um recadinho de oração, que já orou por nós hoje, logo obrigado, cedinho. Ricardo. A Carla Freitas aqui participando também. O Marco Aurélio também dando um bom dia, o Franco Alves também deixando sua mensagem, a Lu Menezes, hoje acordei bem cedo com a IPPTV, madrugada de oração tão linda. Foi linda. E logo mais você vai acompanhar aqui a matéria fechadinha pelo nosso repórter Matheus Santos. Paulo César, bom dia, sou da Igreja Presbiteriana Aliança em Vitória da Conquista, Bahia. Muito bem-vindo. Moniquinha deixou aqui, bom dia. Olha, Moniquinha. A paz do Senhor, queridos. Um dia gostaria de conhecer a igreja tão abençoada e nós gostaríamos de conhecer também, Moniquinha. Muito bem-vinda. Avisa quando você estiver aí pra gente tomar café. Exatamente, será muito bem-vinda. O Christian Robson, pastor da Igreja Presbiteriana em Mojimirim, ele estará realizando mais um projeto do Pão da Vida. Fabricarão pães de frutas para doar para as crianças da comunidade. Pediu para a gente divulgar que será neste sábado a partir das 2h. Olha, tá dado o recado aí, pastor. O recado tá dado. Pessoal de Mojimirim, então vai lá participar, vai ajudar nesse trabalho. Com certeza um trabalho importante de assistência social. A Rosineide também aqui deixando um recadinho, Juan Pablo, IPPTV é bênção. Opa, boa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro reverendo Marco Severo, que tá com a gente também. Com certeza, já estava chegando nele aqui. Tava nele já, né? Reverendo Marco Severo e toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão. E olha que não é pouca audiência da Rádio Rumo ao Sertão não, viu? Tem muita gente ouvindo a gente através das ondas da Rádio Rumo ao Sertão. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muito bom, João Felipe. Obrigado pelo empenho da IPP em levar o evangelho a muitos. Nosso reverendo e a Edna Tereza. Estou começando a fazer o almoço e tendo o prazer de ouvi-los. Ah, que bacana. Ela é da Igreja Boa Esperança. E a Hélia Fonseca, bom dia, Roberto e Tainá. Bom dia. Sempre acompanho o programa aqui de Macaú, Rio Grande do Norte. Tudo que vocês da IPPTV fazem é edificante. Aí ela deixou um recadinho aqui. Adoro os figurinos. Que bom. Bacana. Muito bom. Beleza. E olha, vamos aproveitar nesse momento recadinhos aqui. É a hora do recadinho da Lídia Dickel pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa, então é isso aí. Você vai construir, reformar, decorar. Qualivinil é a melhor saída para você dar uma cara nova, né? Para sua casa, para o seu escritório, para o seu ambiente preferido. Acesse lá e conheça todas as tintas e todas as opções da Qualivinil. Precisa acessar o site, viu? Precisa, né? Tem que dar um retoque em alguns lugares lá na casa. Depois do intervalo, capelania, missão em todo lugar.
Veja como foi o lançamento do novo livro Helenivação. Verdade, depois do intervalo você vai ver também como o Brasil ainda enfrentando os impactos da pandemia da Covid-19, a maioria dos brasileiros adiou as expectativas de recuperação econômica para 2022. É o que mostra a pesquisa trimestral da Federação Brasileira de Bancos. De acordo com o último levantamento, 75% dos entrevistados acreditam que só haverá melhoras na economia brasileira no ano que vem. Mas quem vai participar do Notícias do Bem ao vivo para falar com a gente sobre esse tema é o economista Ubiratã Lima. Você também pode participar, deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo, Notícias do Bem volta rapidinho aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. A gente espera você, até já. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br. E acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. Então a gente tem horário alternativo às 18 horas. Se você não pode assistir a gente às 11h30, às 18h, com certeza você consegue. E se você não conseguir em nenhum dos dois horários, também não tem problema. A gente está lá no IPP Play. Você pode acessar as edições completas, pode acessar as entrevistas, as colunas, as reportagens. Tem tudo lá para você no nosso IPP Play. E aqui no canal da IP Pinheiros, as últimas 10 edições do Notícias do Bem estão sempre disponíveis aqui embaixo para você. Então, se você quiser rever algum programa desses últimos dias, fique à vontade, as últimas 10 edições aqui disponíveis também.
Ai, viu? Não tem como ficar de fora não, hein? Não tem desculpa. Não dá pra perder. Gente, um tema muito sério, mas muito sério mesmo, e que muitas vezes a pessoa não entende, não trata de forma coerente e acha, às vezes, que vou usar uma palavra muito comum, às vezes, né, entre os amigos e às vezes familiares, né? Acha que é uma frescura, mas não é. A anorexia, também conhecida como anorexia nervosa, é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes de ambos os sexos, que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo, provocando uma obsessão por seu peso e tudo aquilo que come. Verdade, olha, o principal sintoma é tentar se manter num peso abaixo do normal, por meio de jejum, de prática excessiva de exercícios físicos, ou até de práticas piores, né? Ela está ligada a origens psicológicas e fisiológicas e, uma vez instalada, atrapalha a ação de um dos hormônios que controlam o apetite. Mas quem conversa ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é a psiquiatra doutora Stephanie Moura. Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aí nesta terça-feira para a gente falar de um assunto tão importante e, como a Tainá falou, né, às vezes as pessoas olham para o problema e não levam tão a sério quanto deveria ser levado o problema da anorexia, né? Perfeito, boa tarde, gente. Queria agradecer o convite, né? E como é importante a gente estar nesse programa, sem ir em qualquer outro lugar, falar e desmistificar o transtorno alimentar. E hoje, especificamente, a gente fala sobre a anorexia. Infelizmente, né, a anorexia ainda é tida, e os transtornos alimentares como um todo, como frescura, enfim, falta de fé, e de forma alguma isso, é uma doença que tem alterações biológicas, químicas, né, e que a gente precisa, sim, o quanto antes identificar, vai melhorar, sim, o prognóstico e a resposta. Nós começamos, doutora, ali no comecinho, fazendo uma introdução do que seria, mas tem como a gente, de uma forma muito mais clara e simples, explicar em poucas palavras ali, né? O que acontece, acontece, o que seria essa anorexia, por que ela mexe tanto com a pessoa ali? Pois é. Então, a anorexia, como vocês bem introduziram, ela é uma restrição, é um medo de comer. Então, se a gente for resumir, medo de comer. Então, a pessoa que começa a não querer comer em público, a não comer em casa com os familiares, a se incomodar que, eita, vou ter uma festa, vou ter que sair para comer. Então, isso começa a chamar a atenção, tá? É uma pessoa que muitas vezes cozinha muito, gosta de programas de culinária, como é que vocês estão compartilhando, mas não come quando faz a comida, né? Então, são pessoas que vão ter a comida sempre ao redor, né? Mas não vão comer, não vão ingeri-la. E aí esse medo de comer é intenso, uma valorização do corpo. Então, mesmo que todo mundo diga, olha, você tá magra, você não precisa perder mais peso, ainda há uma angústia, uma necessidade de eu não tô magra o suficiente. Então, nunca é o suficiente para uma pessoa que tem anorexia, tá? E aí existe a restrição alimentar, porque eu tenho medo de comer, eu tô me sentindo gorda, né, maior do tamanho que eu realmente tenho, então eu não vou comer. E aí a restrição alimentar, ou a forma de consumir essa caloria que existe de uma outra forma, fazendo exercício e de outras formas que a gente vê por aí. Agora, existe uma imagem muito comum na internet, né? Que viralizou aí durante um tempo atrás, de uma pessoa muito magrinha, olhando no espelho, e a imagem no espelho que ela via era de uma pessoa gorda. É exatamente isso que acontece? A pessoa ela não consegue enxergar que ela tá magra já demais até? Isso, perfeito. Existe uma distorção de imagem. E o que seria isso, gente? A imagem real do corpo não condiz com a imagem que a gente tem no nosso cérebro. Existe uma representação corporal no nosso cérebro, todo mundo tem isso e deve ter, porque é isso que orienta. A gente tá com o olho fechado e ter a sensação e a orientação do nosso corpo. No paciente que tem anorexia, essa imagem vai estar distorcida, ou seja, não condiz com o corpo real. E isso vai ser um fator mantenedor para que essa pessoa sempre busque perder cada vez mais peso. Um outro fato que é muito importante, né, que vocês me trouxeram, é esse estereotipado, esse modelo estereotipado
de que todo mundo que tem anorexia, ela vai estar extremamente emagrecida, né, consumida, frágil, e não necessariamente, tá, gente? Então, o transtorno alimentar, a anorexia, ela não tem uma cara. Então, aparentemente, a pessoa que é saudável, né, que faz muito esporte, que anda com sua dieta, com sua marmita, o que nossa sociedade hoje normaliza, muitas vezes pode sim já ser uma anorexia, um transtorno alimentar. Então, que isso sirva de alerta, né, para que a gente não normalize. Quem tem anorexia é aquela pessoa que está muito fraca, muito fragilizada, adoecida, muito emagrecida. Não necessariamente, tá? E uma outra perguntinha, quando a gente fala de um transtorno alimentar ou a anorexia em si, a pessoa, ela tem só esse transtorno, a anorexia, ela tá ali, é só esse probleminha ou tem outros distúrbios, outros transtornos relacionados ali? Perfeito, é exatamente isso. A anorexia, na maioria dos casos, ela não vem só. Então, só 16% da prevalência da anorexia, a gente diz que é uma anorexia pura, ou seja, que não tem outros transtornos mentais. Então, em geral, a regra dos transtornos alimentares é vir com a comorbidade, ou seja, outras doenças, como depressão, como transtorno de ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né, ou uma personalidade mais rígida, né, a gente fala do transtorno de personalidade anancástico. Então, perceba que, em geral, não é só anorexia que o paciente está sofrendo, isso é uma doença, o paciente não tem essa necessidade de emagrecer porque ele quer, é porque ele vê, é uma doença biológica e que a gente precisa, sim, buscar ajuda e orientar, fortalecer essa pessoa e entender que aquilo não é ela, é a anorexia, e a gente não pode deixar a anorexia vencer. Então, o trabalho do profissional de saúde que acompanha esse perfil de paciente é a gente fortalecer o paciente e externalizar cada vez mais que esse pensamento, essa obsessão, esse medo de comer é o transtorno, não é ele, e que a gente tem que buscar saúde. Agora, eu imagino que sejam várias as causas, ou diferentes as causas que levam à anorexia, né? Entre elas, a gente pode dizer que as redes sociais hoje colaboram, os modelos das redes sociais hoje colaboram de certa forma para que isso aconteça também, a busca pelo corpo perfeito, a busca por uma imagem, enfim, que às vezes nem é tão assim, né? Às vezes até é estereotipada essa imagem, enfim. Isso também colabora de alguma forma, doutora? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. As redes sociais, na nossa geração, enfim, é um dos gatilhos para que a gente possa começar. Porque, veja, a rede social trabalha com o quê? Com a imagem. Então, a imagem de que, poxa, fulaninho tá tão magro, né? Poxa, ele tem um bumbum, ele tem um abdômen, eu quero esse abdômen. Poxa, ele é feliz, ele é magro, ele tem sucesso, ele trabalha, ele tá aí nas redes sociais passeando. E aí eu começo a me comparar, a colar na imagem do outro e trazer o desconforto na minha imagem. Porque, veja, a insatisfação corporal é algo normal. Todo mundo tem insatisfação. Mas isso vai se tornar uma distorção de imagem, tem um caminhar. E as redes sociais fazem, sim, né, esse gatilho muitas vezes, mas veja, para quem também já tem uma personalidade pré-mórbida, que o que quer dizer isso? É uma pessoa que tem mais vulnerabilidade. E aí a gente sabe, e é também importante que a gente cite aqui, que a anorexia, ela é datada do século XVI, ela é o primeiro transtorno alimentar, né? Então, a gente já vê esse comportamento anoréxico ai meu Deus, fugiu a palavra, nas freiras, né? Santa Catarina foi uma das primeiras que a gente pode relatar esse comportamento, né? E antes a associação da restrição alimentar, ela vinha muito associada com a santificação. Então, existe sim um impacto, né, das redes sociais na nossa sociedade, mas para além disso, tá, gente? Então, vamos ter cuidado, o alerta aqui vamos ter cuidado com as redes sociais, mas entender que também não é só isso que faz uma pessoa ter um transtorno alimentar, tá? Isso tem a ver também com culto ao corpo, mas com uma porção de outras coisas também, né? E podem haver distúrbios fisiológicos que levam também à anorexia ou não?
Sim, veja, a regra no transtorno mental é multifatorial. Então, além das redes sociais, né, de bullying, de comentários sobre o seu corpo, de julgamentos. Então, a gente tá se aproximando do Natal e Ano Novo, a família se reúne. Então, julgamentos. Eita, fulaninho tá mais magra que esse craninho, né? Eita, fulaninho tá tão magra. Ou não, ó, engordou. Ter cuidado com isso. Um outro fator que a gente também vê no transtorno alimentar e no caso da anorexia, isso é muito mais estabelecido na ciência, são abusos sexuais, tá? Então a violência sexual também é um gatilho para essa questão corporal, para essa questão de me proteger, eu preciso estar mais magra para não chamar a atenção do meu corpo. Tá? Então, lógico, uma questão genética. Então, quem tem um parente com transtorno alimentar de primeiro grau tem 10 vezes mais chance de ter também um transtorno alimentar, especificamente aqui a anorexia. Então, é multifatorial, né? Então, não é só rede social, mas serve de alerta e de cuidado para que não... enfim, para uma pessoa que é mais sensível, pode ser um grande gatilho. Olha... Eu já ouvi um comentário que fala bem assim, né? Por que a gente tem que comer, né? Pra que a gente sente fome? É um absurdo essa pergunta, se a gente for pensar, né? A gente ouviu falar brincando, né? Mas eu gostaria que, assim, de uma forma bem clara, é importante a gente entender como que funciona, talvez, esse metabolismo para a gente compreender com clareza como que funciona, como que agem esses hormônios, né? Não sei se isso é importante, se isso facilita o entendimento, né? Como que age os hormônios da fome e da saciedade, né? Da comida. Se isso também faz o nosso entendimento quando a gente vê que essa luta, né, por não querer comer, né, essa luta por querer dominar o corpo ali com a comida. Tem alguma relação isso? Tem, totalmente. E aí, queria fazer primeiro referência ao que você me diz. Eu não quero comer. Meu Deus, que saco, eu tenho tanta fome. Então, veja, gente, o nosso corpo, né, isso, né, existe, infelizmente, e a gente ouve no consultório. Então, primeiro, o nosso corpo precisa de energia. Então, o nosso corpo é a nossa casa que nos leva para trabalhar, para estar com quem a gente ama, né, para fazer o que a gente gosta, e ele precisa de energia. Então, nosso cérebro, os neurônios, ele precisa de glicose. Então, a gente associa tanto a glicose como ruim, doce, né, açúcar, porcaria, mas se a gente não nutrir nosso corpo, a gente não vai continuar vivendo. E aí, então, a gente precisa viver. Comida não pode ser comparado à dependência de forma alguma, é algo essencial para se manter a vida. Então, a gente precisa comer. E muitas vezes essa angústia de eu não quero comer faz você pensar em comida de manhã, tarde e noite. E aumenta, com certeza, a necessidade e a demanda de ingesta alimentar. Então, melhorar a sua relação com a comida, vai melhorar a sua relação com o corpo. E vai, arrisco até dizer, a você comer menos, a você ter uma maior tranquilidade nessa ingesta. Isso vai fazer uma menor demanda, uma menor necessidade alimentar, tá? Indo para um outro ponto que você fala sobre os hormônios, sim, nós temos a nossa fome, o centro da fome. Não é porque a gente quer, porque fulano gosta de comer, não tem nada a ver com caráter, né, com desejos, com personalidade. Existe sim um centro, os hormônios, então a grelina, a leptina, né, o cortisol, vai ter também um impacto na demanda alimentar, a adrenalina. Então, são vários hormônios que vão impactar e vão nortear a nossa alimentação. Uma necessidade do que eu preciso comer, do que eu não preciso comer. Além disso, tem um impacto biológico, ok, a gente já falou dos hormônios, mas existe também uma questão afetiva. Gente, quem não lembra, eu queria comer aquele bolo da minha avó, ou minha mãe fazia, enfim, um doce. A gente come também com os sentimentos. Então, se a gente tá emocionalmente melhor, menos ansioso, menos deprimido, isso vai ter impacto na nossa alimentação, com certeza, né? E entender que nas festas de fim de ano, nos encontros, nas confraternizações, existe também o comer social. Quando a gente vê o outro, dá mais vontade de a gente comer. E tá tudo bem, né? Importante o equilíbrio, é saber lidar com essa situação.
tá? Então, a comida, o comer, existe uma demanda biológica, existe uma demanda emocional, uma demanda social, e tudo isso vai interferir no nosso comportamento alimentar, que é fundamental que a gente cada vez mais conheça, cuide, né, e tenha uma boa relação. Tá certo. Agora, doutora, quando a gente, muito bem, identificamos o paciente com anorexia ou a paciente com anorexia, como é que funciona o tratamento? É uma equipe multidisciplinar? A família tem que participar? Como é que a gente consegue resolver essa situação? Palavra de ordem no tratamento do transtorno alimentar e aqui a anorexia, equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar é composta por que profissionais, tá? Então, o psiquiatra, ele vai ter uma função na identificação dos sintomas do quadro clínico e no fechamento desse diagnóstico, tá? E aí, muitas vezes, o psiquiatra, identificando além do transtorno alimentar as comorbidades, ele vai dar suporte medicamentoso, visando a comorbidade, visando o que a gente vai precisar ajustar, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o sono tem um impacto muito grande nos hormônios que norteiam a alimentação, como a grelina, tá? Então, eu sempre digo, dormir é remédio. E a gente vai direcionando para o nutricionista comportamental, né? O terapeuta nutricional, que é uma pessoa que vai organizando a alimentação sem regras, sem prescrição, entendendo qual é o sentimento, o que motivou aquela ingesta alimentar, tá? Encaminhar ao psicólogo também é importante. E o papel do psicólogo é fundamental para que a gente consiga caminhar. E aí, essa é a equipe básica, tá? Nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Minimamente tem que ter esses 3 profissionais no acompanhamento. E lógico, o educador físico também pode ser inserido, deve ser inserido muitas vezes, um pouco mais na frente do tratamento, para melhorar a relação, entender os exercícios, o corpo, a alimentação. Tá? Além do educador físico, o fisioterapeuta também pode ter um papel importante, né? O médico clínico dando um suporte também, porque na anorexia vão ter algumas complicações graves com risco de vida, então a gente vai precisar sim desse suporte do clínico e basicamente seria isso, sabe? Para que a gente possa tratar. E aí existe uma frase no Ambulim, que foi o centro que eu fiz minha formação, que é essencial o tratamento especializado, tá? Então, quando a gente não tem esse tratamento especializado, o tratamento tem sim um impacto e um prejuízo. Então, buscar profissionais que tenham experiência na área, formação adequada, faz toda a diferença para esse acompanhamento e o prognóstico. E como é que entra a família nessa história, doutora? A participação dos pais, dos irmãos, dos primos, enfim, como é que eles podem apoiar nesse momento de tratamento? A família é essencial, é um dos pilares, né, que eu sempre reforço no consultório. A gente precisa sim do suporte, e nós profissionais vamos precisar, e o paciente, para que a gente consiga caminhar no tratamento, tá? Então, uma coisa que eu sempre oriento, a família tem que ter esse suporte emocional. Então, muitas vezes eu indico terapia familiar, tá? Para que a gente possa caminhar. É o padrão ouro para o tratamento de adolescente. A terapia familiar, psicoterapia familiar, mas também recomendo individualmente. Esse pai, essa mãe, né? A família precisa estar bem para que possa ajudar e dar suporte a essa pessoa adoecida. Não existe um culpado de forma alguma e nós profissionais não estamos nesse papel de culpar de forma alguma. Estamos de identificar o que está ocorrendo, comportamentos de risco, né, como os comentários muitas vezes do corpo, os fiscais do prato. Então, identificando esses comportamentos de risco para ajudar a família a dar esse suporte ao paciente. E essa família vai ser importante para ajudar nos momentos de refeição, fazendo companhia, fazendo o prato daquele paciente, conversando para diminuir o nível de tensão durante a mesa, né, dando essa estruturação e esse suporte. Muito bom. Gostaria muito que você deixasse seus contatos,
principalmente o canal da rede social, porque eu acho que lá no Instagram, principalmente, né, tem várias dicas, tem uma conversa muito legal que eu vi que você deixa ali, uma página de comunicação muito bacana. Deixa aí pra gente os seus contatos, para quem quiser interagir ou aprender ainda mais sobre esse tema e tantos outros, né, posso entrar em contato. Pois é, então a rede social, como a gente falou, é um gatilho, e a ideia de eu estar presente nesse ambiente é porque de tantos especialistas que não estudaram, que muitas vezes geram mais prejuízo, que a gente possa sim fornecer informação, né, segura, confiável, para fortalecer as pessoas. Então eu tô no Instagram, Stephanie, STFNE Moura.psiquiatra, tá? E aí o perfil vai desmistificando. Lá tem meu link do consultório, eu faço também atendimentos online, presencial. A gente precisa estar inserido nesse caminhar para que a gente dê mais suporte e mais oportunidade das pessoas buscarem ajuda, tá? Então estou por lá e qualquer dúvida, entra no direct que eu estou à disposição. Tá certo, tá aí na tela então o seu arroba também, para o pessoal poder anotar, @StephanieMoura.psiquiatra. Stephanie, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, ótimo papo, volte sempre, viu? Obrigada, agradeço, e como é importante vocês estarem discutindo esse tema. Fico muito grata. Imagina, a gente agradece mais uma vez então a psiquiatra Stephanie Moura participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito de anorexia, um tema tão importante, né, que a gente precisa tratar outras vezes e precisa falar sempre, afinal de contas pode estar acontecendo pertinho da gente, pode estar acontecendo no nosso grupo de amigos, pode estar acontecendo na nossa família e às vezes a gente não percebe, às vezes a gente, como ela disse, né, às vezes a gente silenciosa. Normaliza, né, é assim mesmo e tal. E no fundo, essa pessoa está precisando de apoio, está precisando de ajuda profissional, então a gente tem que estar atento com relação a isso, né? Exatamente. E hoje a IPP iniciou mais uma programação, que é a Madrugada de Oração. Hein? Verdade, o repórter Matheus Santos está lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vai trazer para a gente as informações de como foi essa madrugada. Aliás, todo mundo caiu da cama, né, para participar dessa Madrugada de Oração, foi muito bacana, muito edificante. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todas que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, todo mundo pulou da cama aí para estar presente. Na verdade, foram mais de 200 pessoas que vieram participar. A igreja ficou cheia de gente aí orando, intercedendo, desde as 5 da manhã, mas muita gente veio de cidades próximas. E também, né, na reportagem que eu preparei, vocês verão aí nas próximas edições do Notícias do Bem, que teve gente que veio até, estava com viagem marcada, fez parada obrigatória aqui em São Paulo, só para participar dessa madrugada de oração, que foi um projeto proposto pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, de acordo com ele, um projeto assim que ele viu, né, com a experiência das igrejas presbiterianas na Coreia, e eles implantaram aqui no Brasil, por meio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, essa madrugada de oração, ela vai começar a ocorrer a partir de 2022, de janeiro de 2022, uma vez por mês. A gente lembra que os cultos de reuniões de oração já acontecem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Porém, a partir de agora, uma vez por mês, então terá essa madrugada de oração, essa vigília aí, que é dirigida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Muita gente participou, o projeto foi um sucesso e no final, quem esteve presente, né, participou aqui de um café da manhã especial que foi oferecido aí pela igreja para que todos aí pudessem, que estiveram em comunhão, orando, né, pudessem depois se alimentarem fisicamente e seguirem aí para suas rotinas, para os trabalhos em si. Mas o trabalho foi um sucesso, muita gente veio pessoalmente, presencialmente, e muita gente assistiu pela IPP-TV também. Nós tivemos aí o registro simultaneamente, né, na hora que estava sendo transmitido, de mais de 1.500 pessoas. Agora o número já é bem maior, de pessoas que assistiram posteriormente. Então foi um evento de sucesso e que a partir de janeiro começa então a ocorrer uma vez por mês. Os dias serão definidos aí e serão divulgados, com certeza aqui pela gente, também pelas redes sociais da nossa igreja, para que todos fiquem por dentro e participem da madrugada de oração, um mais novo projeto, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Tainá participou, viu, querida? Eu encontrei com ela agora de manhã por aqui, estive na cobertura aí, e o evento, o culto, a madrugada de oração foi
especial, né? Volto com vocês. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Amanhã você vai conferir aqui no Notícias do Bem a reportagem completa sobre esta madrugada de oração, mais uma programação aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uhum. Exatamente, foi muito especial, foi muito bonito. Não foi, não assisti sozinha não, aqui boa parte da IPP-TV, né, participou. E também eu vi que alguns internautas aqui, participaram. Inclusive a Lúcia Faria colocou boa tarde, foi bênção. Ela participou, nós tivemos mensagens anteriores também contando que também participou. Foi muito bom, estamos já aguardando o próximo culto da madrugada, né, de oração da madrugada, muito bom. E se você quer fazer parte em 2022, né, da EBD, a melhor escola do mundo aqui na IPP, preste atenção no recado do reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem se esmerado para trazer uma escola bíblica dominical com excelência para todas as faixas etárias, especialmente na área infantil. Nós temos um sério compromisso com o ensino da Bíblia e com os melhores recursos pedagógicos para que o seu filho, não importa a faixa etária dele, possa aprender com clareza, com facilidade, a preciosa palavra de Deus. Se você está buscando uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, que tenha compromisso com a palavra e compromisso com o ensino pedagógico, venha para cá. Participe conosco e você não pode perder o privilégio de estudar a palavra de Deus. É a melhor e a maior escola do mundo, com o melhor texto do mundo, a palavra de Deus, com professores qualificados para ensinar a palavra com fidelidade, com profundidade e com clareza. Então você venha para cá, participe conosco, queremos caminhar juntos com você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. O convite está feito, né? Então vamos seguir aqui com Notícias do Bem, falando de capelania, missão em todo lugar. Esse é o título do novo livro da nossa helenivação. O lançamento da obra aconteceu no último domingo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O mais novo livro da capelã helenivação foi lançado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E capelania é um ministério de uma igreja bem alimentada espiritualmente. Capelania, missão em todo lugar, é o nome da obra que traz em suas páginas experiências que ensinam as pessoas a cuidarem de outras no lugar em que estiverem. Na prática, capelania é a assistência religiosa organizada e especializada à linguagem do público-alvo. Quem estava no lançamento não deixou de registrar presença e levar a nova obra. Eleni é um exemplo de vida para mim, né, para cuidando das pessoas com tanto amor. Eu a conheci na Casa do Aconchego e quero seguir esses passos junto com ela, assim que Deus permitir, tá cuidando das pessoas também. E você levou mais de um exemplar? Sim, vou presentear uma amiga que também começou na capelania e vou presenteá-la com esse livro maravilhoso. A Benice tem a mesma intenção, ajudar outras pessoas nessa área. Primeiro porque eu quero abençoar a vida das pessoas também. Então eu tenho essa intenção de conhecer melhor a capelania. Meu marido já trabalha com a capelania empresarial, nós viemos representando eles também para dar um abraço na Eleni. São mais de 10 áreas que Helenivação e seus amigos trazem nesse livro para dar dicas aí de como começar a capelania em todo lugar, né, Eleni? É verdade. Capelania é um ministério de missão urbana, de evangelismo, seguindo o modelo de Jesus, que andava entre o povo, levantava suas necessidades e falava a língua daquele grupo em especial. E é isso que nós queremos fazer, levar o evangelho de Cristo de todas as formas, com o amor, a compaixão da sua pessoa a todos os grupos. Missão urbana. Aí, muito bacana, né, esse lançamento da helenivação, então não deixe de adquirir, né, você que se interessa por capelania ou quer conhecer mais a respeito do trabalho de capelania em todas as áreas, né, vale a pena você conhecer mais essa obra.
E é interessante ter esse conhecimento, porque às vezes dentro da família, na hora de cuidar, alguém fica enfermo, para você ter esse relacionamento, você ter esse cuidado, esse tato, né? A gente sempre fica tão perdido ali na hora de cuidar de alguém. São tantas áreas, porque é capelania hospitalar, é capelania de idosos, é capelania carcerária, é capelania empresarial, é capelania para adolescentes, é capelania, enfim, tem capelania para militares, tem várias áreas da capelania, então vale a pena você conhecer todas elas. Exatamente. Ó, agora, intervalinho, já sabe, ó, é rápido, hein? Logo após, ciclone atinge sul da Bahia e Igreja Presbiteriana faz campanha de apoio às vítimas. E ainda, o Brasil ainda enfrentando os impactos da pandemia de Covid-19, a maioria dos brasileiros adiou as expectativas de recuperação econômica para 2022, mas ela deve vir por aí, né? A expectativa também é que as famílias tenham essa recuperação a partir do ano que vem. Mas quem vai estar com a gente para falar sobre esse assunto é o economista Ubiratã Lima. Dá tempo de você participar do nosso Notícias do Bem, deixa aí o seu recado, faça a sua pergunta, participe do nosso chat. O intervalo é rápido, a gente volta na sequência. Não saia daí. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária.
Estamos de volta com Notícias do Bem desta terça-feira. Hoje é dia 14 de dezembro. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV. É, isso mesmo. Ciclone provoca chuvas intensas e causa calamidade no sul da Bahia. Verdade, pelo menos 3 pessoas morreram e 30 cidades baianas decretaram situação de emergência. O Brasil acompanhou aflito o sofrimento e a angústia dos moradores do sul e extremo sul da Bahia na última semana. Um ciclone extratropical formado na costa sul do Brasil contribuiu para as tempestades na região. Pessoal, olha como está a nossa cidade. Olha, ali no fundo, o rio transbordou. Olha aí, ó. Olha aí, lagou tudo. Olha para vocês perceberem. Olha como está a situação aí. Olha aí, pessoal. A água já atingiu o fundo da casa das pessoas. Olha lá. Ali já perdeu tudo. Tudo que eles tinham ali já perdeu. Olha aí a quantidade de água. Realmente, muito complicada a situação. O pessoal dos bombeiros já está aí monitorando a área. Continue orando por nós. Dias de lutas. Os vídeos continuaram chegando. Esse é da cidade de Medeiros Neto, que ficou debaixo d'água. Aí, meu povo, ó. Medeiros Neto tá quase todo o centro, todo debaixo d'água. Olha. Inundou o centro todinho. Coisa que eu nunca vi, ó. A ponte lá, ó. Água passando por cima da ponte. Dos guarda-mão da ponte. Do guarda-mão da ponte, que eu nunca vi na minha vida. Olha como é que tá. Olha do lado de cá, no centro, água na metade das paredes das residências, que eu nunca vi. Essa enchente aqui já teve em 68. E agora, olha como é que tá. De água. Muita água e muita gente que tomou muito prejuízo mesmo. O nosso rio aqui, ó, que corta a cidade, ó como é que tá. Olha, aqui embaixo aqui o Palace, um hotel, todo inundado. Olha, ali um posto de gasolina, ali tinha um lavador, parece que já foi embora, a cobertura foi tudo. Lá, ó, olha lá o lavador. Nossa, muita água e muita chuva, ó. Tá chovendo. Muita chuva. Então, eu vi lá. Muita água, muita água. Vídeo agora, sexta-feira, né? Hoje é quanto? 9? Hoje é 9. 9 de dezembro. Olha a quantidade de água. A ponte ali, a água dava enchente, ficava só até na altura onde os automóveis passavam. Agora não, cobriu toda. Pelo menos 30 cidades decretaram situação de emergência. Em Itamaraju, uma das mais castigadas, muitas vítimas e famílias desabrigadas. Olha o resultado aí, pessoal. Cenário de guerra. Um cenário de guerra, hein? Olha como é que tá a situação aí. Estamos aí, dando a limpeza. É, mas é assim mesmo. Olha a situação aqui da nossa irmã Fabrício. Olha aí, ó. A situação aqui não tá fácil, não. Aí nós chegamos aqui agora pra gente fazer o mutirão da limpeza aqui. Faltando água.
E tudo aqui, ó. Olha, perdeu tudo, né? Nada, velho. Perdeu tudo. Tudo. A água foi muito longe mesmo. Olha aí, ó, que situação aí. Olha aí pra vocês verem. Então só Deus mesmo para dar esse pessoal a graça a voltar à vida de novo, né? Olha aí a situação aí. Olha para vocês verem a situação do banheiro. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha. A água vem empurrando tudo para cá, ó. Olha aí. Empurrando tudo. Olha a cozinha, olha. Olha aí. Olha que situação. Meus irmãos, só Jesus mesmo, ó. Olha aí. Olha a situação. Só Deus mesmo para ter misericórdia. A água invadiu tudo mesmo. Está aí. Então, estamos aqui no mutirão da limpeza para ajudar a nossa irmã aqui a, pelo menos, minimizar um pouco da situação que ela se encontra aqui agora. As histórias e imagens são fortes. Muitas famílias perderam tudo o que tinham e agora tentam contabilizar o tamanho do prejuízo. Olha, pastor, aqui é o tempo depois que fizemos aqui uma limpada superficial, porque como não tem água, tá vendo? Ó, mas os bancos estavam todos jogados, flutuando. Olha como é que tá, estofado, tudo sujo de lama. Mas graças a Deus que o estrago maior foi com os bancos. Porque deu tempo, eu vim aqui de madrugada e pegar os instrumentos com minha esposa e com o irmão aqui da igreja. Colocamos assim tudo em cima da mesa, no púlpito aqui. Nosso som, nós colocamos em cima das cadeiras. E graças a Deus que não aconteceu nada com esse som, que é o principal, Então, mas aqui dentro já está bem mais amenizado um pouco a sujeira, Agora só quando voltar a água e chamar os irmãos para fazer nosso mutirão e ver o que vai com esses bancos. Você vai tirar esses estofados, e jogar fora. Esses bancos são pesadíssimos. Eu acho que 4 homens para carregar é difícil. Eu acho que até para na possibilidade assim, de um dia comprar bancos novos, até para jogar isso aqui fora é complicado para carregar, porque é tão pesado. Mas é isso aí. O importante é que o estrago maior foi lá no fundo da igreja, nas 2 salas da escola bíblica dominical e o muro que caiu. Pastor, aqui é o gabinete pastoral, tá vendo? Ainda não deu tempo nem de limpar, porque estamos sem água, Mas olha o estado. Todo destruído, nosso computador. Graças a Deus que eu vim aqui e coloquei no alto algumas coisas, Deu para salvar os documentos da igreja, como ata, como escritura, registro da igreja e da casa pastoral. Deu para salvar, eu peguei e guardei. Tá vendo? Mas foi tudo alagado. Nós levantamos as cadeiras, estava tudo jogado no chão, as cadeiras, mas esse é o estado do gabinete pastoral. Uma força-tarefa formada por 120 militares do grupamento aéreo e bombeiros entrega mantimentos, remédios e produtos de higiene pessoal para os moradores, que estão sem energia, sem água e, em alguns casos, sem moradia. A Igreja Presbiteriana do Brasil lançou a campanha SOS Sul e Extremo Sul da Bahia para arrecadar dinheiro para ajudar as igrejas locais. Para colaborar, você pode fazer um Pix para os dados que aparecem na sua tela. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está ajudando as famílias através da nossa campanha de cestas básicas. Só neste início de semana foram 1.000 cestas enviadas para os desabrigados. Muito bem, as imagens são realmente chocantes, as histórias são chocantes, as histórias de tantas perdas, enfim, de tudo que aconteceu lá no sul da Bahia. A gente vai continuar aqui no Notícias do Bem falando a respeito desse assunto, mas conversando com o presidente do Sínodo do Sul da Bahia, o reverendo Alexandre Ribeiro, que está conosco ao vivo aqui no Notícias do Bem. Reverendo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias do Bem.
uma realidade realmente muito difícil e acho que nunca nada parecido foi visto aí no sul da Bahia, não? Como essa situação que a gente está vivendo aí, que os irmãos estão vivendo aí. Boa tarde para vocês no estúdio, boa tarde a todos que acompanham o Notícias do Bem. Realmente, a situação aqui, não há outra palavra para usar senão situação de calamidade mesmo, né? Como já é bem sabido aí nacionalmente, a essa altura, a gente teve acesso às informações um pouco antes, mas rapidamente, devido ao tamanho do estrago, isso já ganhou proporções nacionais. O governador da Bahia decretou estado de calamidade nas cidades atingidas pelas chuvas. Como foi mencionado, isso é devido a um ciclone extratropical que foi formado na costa sul do Brasil, desceu ali da região do Rio de Janeiro, dentro do Atlântico, né? E um dos braços veio parar aqui na região sul da Bahia. E aí essas imagens fortes, né, que já estão na internet, noticiadas, cidades que estão sob a jurisdição do nosso sínodo aqui, o sínodo sul da Bahia, como Jucuruçu, Medeiros Neto, Nova Alegria e Itamaraju, que apareceu em boa parte das imagens aí, e chegou a chover lá, pessoal, cerca de 450 milímetros. Foi muita chuva, muita água e muito estrago. Muitas pessoas precisando aí contar com a nossa solidariedade, as nossas orações. Então, o nosso sínodo, assim que tomou consciência, o sínodo sul da Bahia, assim que tomou consciência das questões, rapidamente reuniu a sua comissão executiva, entramos em contato com a comissão de ação social da Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero Clineu, o reverendo Mariano, e eles prontamente nos responderam e começaram a providenciar ajuda. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros também rapidamente se prontificou a ajudar, inclusive já enviou aí 1.000 cestas básicas que tem possibilitado o início dessa ajuda emergencial, e nós queremos louvar a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e pelos irmãos também do CAS, que é o comitê, a Comissão de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil. As cidades de Itamaraju e Medeiros Neto foram mostradas aí no vídeo, quando os vídeos tinham um pastor falando, é o pastor Vanildo, ele é presidente do presbitério de Itamaraju, membro da comissão de apoio à crise, da comissão de combate à crise, e ele é que mostrou esses vídeos aí pra gente, narrando o que está acontecendo. Então é hora do povo de Deus se mobilizar e espalhar uma notícia do bem, não a notícia desse desastre, né, mas a notícia de que nós, povo de Deus, estamos nos mobilizando para ajudar os nossos irmãos, e não somente aos domésticos da fé, mas também a toda a população sofrida e pobre dos bairros que foram atingidos aí, especialmente nas cidades de Itamaraju e Medeiros Neto. Olha, em Medeiros Neto, o nosso pastor, o pastor Pedro, que foi esse que em um último vídeo apresentou a igreja, apresentou também ali a sala pastoral, né? Uhum. Ele perdeu tudo. Ele não mencionou a realidade dele nos vídeos, mas só deu tempo dele sair de casa com a sua esposa enquanto a enxurrada levava tudo. A cidade de Medeiros Neto é essa que a gente vê nos vídeos, completamente inundada pela chuva. Então é a hora do povo de Deus mais uma vez se unir, se mobilizar e ajudar na medida das suas possibilidades, tanto em oração quanto nos socorros, né, para as necessidades básicas. Certo, eu vou pedir inclusive para o pessoal da nossa técnica colocar, enquanto a gente conversa, colocar a arte aí da campanha, e eu queria que o senhor falasse a respeito dessa campanha, uma campanha de arrecadação de recursos que já está acontecendo, né, doações que já estão acontecendo, para atender toda essa população de toda essa região. Essa campanha foi lançada quando, reverendo? Então, essa campanha foi lançada agora, segunda-feira, porque nós precisávamos tomar todas as medidas para fazer tudo dentro da organização que é própria da Igreja Presbiteriana do Brasil. Entramos em contato com o nosso Conselho de Ação Social, que é o CAS, e a partir daí, tendo essa campanha autorizada pela IPB, nós entramos em contato com diversos irmãos, inclusive com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como mencionamos, para que pudéssemos ajudar. Então, estabelecemos centros de arrecadação aqui no nosso
nos nossos presbitérios jurisdicionados, né, pela região. Eu tenho o privilégio e a responsabilidade de presidir o sínodo que jurisdiciona quase que a totalidade dessas cidades que foram atingidas. Então, nós estabelecemos pontos locais de arrecadação. Na região de Itabuna, nós temos a primeira igreja de Itabuna. Na região aqui de Vitória da Conquista, de onde eu falo, nós temos a Igreja Presbiteriana da URB 6, e na região de Itamaraju, a própria igreja de Itamaraju. Itamaraju foi muito atingida, graças a Deus as igrejas de lá não foram destruídas, como nós vimos a destruição parcial da igreja de Medeiros Neto, aí nos vídeos, né, onde o pastor falou, esse pastor que perdeu também tudo, o reverendo Lucas. E essas campanhas começaram, nós estamos recolhendo cestas básicas, nós estamos recolhendo água, porque durante muito tempo o povo ficou sem água, porque as adutoras, as captadoras de água da Embasa, que é a companhia de distribuição de água aqui na Bahia, foram levadas pelas enxurradas. O povo ficou um bom tempo, inclusive, aí sem água. Então, a campanha começou, pela graça de Deus, temos recebido donativos físicos mesmo, em cestas básicas. Precisamos de pessoas que doem colchões. As pessoas perderam completamente os seus colchões, como pode ser visto ali em um dos vídeos do pastor Vanildo, na cidade de Itamaraju. À frente das casas estão todos os móveis, colchões, porque tudo se perdeu devido à enxurrada. As casas ficaram alagadas durante algum tempo, e isso fez com que se perdesse quase que completamente tudo, né? Então a gente precisa muito de doação de colchões, de cestas básicas. O governo nacional esteve aqui ontem e anteontem, o governador da Bahia, o Rui Costa, esteve aqui, como também o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, esteve aqui também. Ele chegou via Porto Seguro e sobrevoou a região ali de Itamaraju, de Eunápolis, de Medeiros Neto. Então vai chegar ajuda nacional também, graças a Deus por isso, e nós também estamos aqui fazendo a nossa parte para ajudar os nossos irmãos e toda a comunidade. Pastor, nós vimos imagens fortíssimas, né? Como o senhor já falou, nós acompanhamos em rede nacional e ao tempo todo, né, nos é lembrado. Como que nós podemos falar? Hoje é terça-feira, né? Como é que tem sido essa terça-feira aí? Sabemos que no primeiro momento vem o susto, vem aquele sentimento de primeiro momento é a vida, vamos salvar a vida, o segundo momento é tentar ver o que está ali. Nós vimos imagens de aquela tarefa, né? Um ajudando o outro ali, socorrendo, mas como que está esse quarto dia, né? Podemos dizer, e esse movimento ali, esse mutirão ali desses irmãos e de todos juntos, né? Nessa comunidade. Como é que está esse movimento aí, pastor? Olha, a dificuldade, irmãos, ela é um pouco maior do que se apresenta, porque ontem, pela graça de Deus, parou de chover, por exemplo, na cidade de Itamaraju. Mas o que acontece é que parou de chover em Itamaraju, mas nas cabeceiras a chuva não para. E essas cidades que estão inundadas, elas estão à margem de rios, e os rios enchem porque as cabeceiras ainda não parou de chover, né? Nós tivemos, inclusive, que o governo do estado teve que, inclusive, abrir aqui tá me fugindo o nome, onde se armazena a água, né? As represas. As represas, obrigado. As represas estão abertas, né, para dar vazão à água, para que os rios aí, em seu nível, os níveis dos rios possam abaixar e não causar tantos danos. Então, a mobilização está grande, graças a Deus, né? As lideranças presbiterianas de todos os presbitérios aqui do Sínodo Sul da Bahia estão unidas. Nós temos uma comissão que está trabalhando para ajudar, especialmente as cidades que foram afetadas, né? Nós temos na região sul também da Bahia, porque estamos falando especialmente do extremo sul, mas muitas cidades do sul também precisando de ajuda. Inclusive a cidade de Guaratinga, nós temos trabalho presbiteriano em Guaratinga, e o pastor local, o reverendo Ronivaldo Pedrosa, já está também fazendo levantamento dos estragos, dos danos. Então a gente está em processo aqui de conhecer realmente todo o dano, cadastrar famílias e continuar
trabalhando para que o processo de ajuda emergencial chegue a todos os presbiterianos e também às comunidades de forma geral, né, como nos é próprio na Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhar com assistência social, ajudando as pessoas que precisam. Tá certo, eu queria que o senhor reforçasse a campanha, a gente está mostrando aí a arte da campanha nesse momento também, né? A melhor forma, claro, além das orações, né, que são fundamentais nesse momento por todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão enfrentando essa situação tão difícil, mas a melhor forma de doação é pelo Pix, né, reverendo? Hoje é o jeito mais fácil, né? Sim, sim. Nós estamos fazendo a arrecadação por meio de um Pix, né, que está divulgado. Eu não tenho o Pix aqui de cabeça agora, mas nós temos a conta, que é uma conta do Banco do Brasil. Eu vou falar pausadamente para aqueles que quiserem anotar, está aí na tela, né? A conta do Banco do Brasil. O Pix está aí também. O número é 407-689 1000 ao contrário 27. É isso mesmo? 407-6899 1000 ao contrário 27. É uma conta da Igreja Presbiteriana da URB 6, onde o secretário executivo do nosso sínodo, o presbítero de Assis, é o tesoureiro. Então, com agilidade, todos os recursos que estão sendo enviados para a conta da Igreja Presbiteriana da URB 6 estão sendo destinados aí para a nossa campanha, né? Você pode também doar fisicamente na primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Igreja Presbiteriana da URB 6 aqui em Conquista, e na região de Itamaraju, na Igreja Presbiteriana de Itamaraju e de Teixeira de Freitas. E esses recursos, reverendo, eles estão sendo usados principalmente, como o senhor falou, para a questão dos colchões, para a alimentação. Quais são as maiores necessidades hoje? Para onde esse dinheiro hoje está sendo prioritariamente encaminhado, reverendo? Prioritariamente encaminhado para a assistência das famílias que perderam tudo. Obviamente, nós temos todo o cuidado e como a Bíblia nos recomenda fazer, ajudar os domésticos da fé, mas além dos domésticos da fé, toda a comunidade local está sendo assistida por nós também. Nós recebemos 1000 cestas básicas iniciais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão sendo usadas justamente para ajudar essas pessoas. Nós estamos necessitando de colchões, né, para as camas. Muita gente está sem ter condição de fazer o alimento porque os fogões, né, foram completamente destruídos. Inundou tudo. Então a gente está tendo que levantar mesmo, né, essa destruição, catalogar as famílias para saber como ajudar pontualmente em cada caso, mas prioritariamente água, remédio, material de limpeza e colchão. Muito bom. Nós tivemos até um comentário da Geralda, ela colocou até aqui, né, ela participando, ela deixou cenário, ela falou cenário dos fins dos tempos, né, ela deixou até um comentário, porque é uma cena realmente... É assustador, né? Muito forte. É assustador. É isso, muito acho forte, que... Mas tenhamos esperança, né? A Igreja do Senhor já está se mobilizando, o governo nacional mobilizando, o governo do Estado se mobilizando, e isso é uma notícia do bem mesmo, né? Especialmente nós, irmãos em Cristo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, com o seu CAS, com o apoio das igrejas federadas, nós estamos nos mobilizando e certamente o povo de Deus e a comunidade local vai ser assistida, sim, por todas essas iniciativas. Certamente. Reverendo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente mostrou essa realidade, mas eu acho que principalmente nesse momento é o que o senhor disse, né? Falarmos de esperança, falarmos da reconstrução, falarmos de como a gente pode ajudar esses nossos irmãos que estão aí no sul da Bahia, através desse Pix que nós divulgamos aí, da Igreja Presbiteriana. A gente está mais uma vez com ele na tela aí, né? 4766899 1000 ao contrário 27, para que você possa fazer o Pix para a Igreja Presbiteriana URB 6, né? Para que você possa fazer a sua doação de qualquer valor para essa campanha SOS Sul e Extremo Sul da Bahia. E, claro, você também continue colaborando aqui com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a nossa campanha de cestas básicas, que também estão sendo enviadas para esses nossos irmãos aí desta região do Brasil que estão passando por essa situação. Reverendo, então, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. Continue contando sempre com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e com a nossa IPPTV também, para divulgar as ações que forem necessárias, enfim, tudo que estiver sendo feito, tudo que vocês precisarem divulgar, contem com a gente aqui na IPPTV para que a gente possa dar voz também e possa mostrar tudo que está sendo feito para a reconstrução, né? Para a gente mostrar a parte boa também do que vai acontecer depois com a graça de Deus. A gente sabe que Deus é misericordioso e Ele vai estar cuidando dos seus filhos. Obrigado, reverendo. Em nome dessa comissão de assistência, nós louvamos a Deus pela IPP, pelo Notícias do Bem, e esperamos sim voltar agora com
notícias melhores, né, mostrando aí toda a recuperação e ajuda que está sendo prestada. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Se Deus quiser, obrigado mais uma vez. Obrigada. Reverendo Alexandre Ribeiro, presidente do Sínodo do Sul da Bahia, participando com a gente aqui no Notícias do Bem. Então fica aí o apelo para você que está acompanhando Notícias do Bem, participe dessa campanha, faça a sua doação. Né? É tão fácil hoje fazer um Pix, é tão fácil a gente participar, né, desse processo de reconstrução, ajudar esses nossos irmãozinhos que estão passando por essa situação tão complicada lá no sul da Bahia. A gente viu as imagens, a gente até mostrou as imagens e mostrou esses vídeos, para que você pudesse realmente ser impactado, para que você pudesse entender a situação que essas pessoas estão vivendo, que esses nossos irmãos estão vivendo lá no sul da Bahia, para que você possa participar também. Eles perderam tudo. Perderam tudo. E às vezes a gente fala assim, as pessoas perderam tudo. E a gente não tem dimensão, a gente não tem a dimensão correta do que é perder tudo. A gente não sabe o que é isso. Muitos ali perderam famílias, Exatamente. Né? Pessoas mesmo. Pessoas morreram. Morreram nesse acidente. Tem muita gente desabrigada, então, assim, as imagens foram realmente para tocar seu coração aí, para que você possa efetivamente ajudar esses nossos irmãos e participar dessa campanha. Então, por favor, né? Anote aí o Pix, participe da campanha e ajude esses nossos irmãos lá do sul da Bahia, tá bom? E a gente espera voltar aqui no Notícias do Bem com as notícias da reconstrução de lá. Lembrando que esse valor é unicamente, exclusivamente para essa ação, então colabore. O Thiago Henrique está aqui, né, trazendo um recado especial para a gente, direto da Editora Hebron. Hoje, estou aqui na Editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. É isso aí, recado dado, editorebron.com.br, acesse lá e já verifique ali, já põe lá, sabe aquela listinha que você tem guardada aí? Já deixa lá. Tenho as minhas, já acesse, já pesquise qual é o livro dessa vez. Com o Brasil ainda enfrentando os impactos da pandemia, né, da Covid-19, olha, eu já estou 2020, 2021, Covid-19, a maioria dos brasileiros adiou as expectativas de recuperação econômica para 2022. Verdade, é isso que mostra a pesquisa trimestral da Federação Brasileira de Bancos. O radar da Febraban detectou outros sinais de esperança por parte da população. Os brasileiros expressaram maior expectativa de consumo quando a situação estiver mais normalizada, que é o que deve acontecer no ano que vem. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente ao vivo sobre esse assunto é o economista Ubiratã Lima. Bira, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, é um prazer receber você para a gente falar sobre essa expectativa para o ano que vem. Então, assim, a maior parte dos brasileiros acredita que essa recuperação, tanto da economia como do poder de compra das famílias, deve acontecer realmente a partir de 2022 já, né? Então, uma boa notícia. Boa tarde, bom demais estar com vocês aqui, meus irmãos. Na verdade, esse relatório que é o da Febraban, foi divulgado no último dia 13 de setembro, ele traz aí uma retrospectiva dos 3 primeiros trimestres de 2021, e aí a gente precisa entender um pouco essa movimentação, né? À medida que o final do ano se aproxima e as expectativas não são realizadas, naturalmente existe uma movimentação da projeção dessas melhorias, desses impactos econômicos para o próximo ano, e é isso que o relatório mostrou para a gente aí. A gente tem outros pontos de atenção aí, como o próprio relatório Boletim Focus, que foi divulgado também essa semana, que traz um pouco da visão das projeções de economia aqui para o próximo ano. Então, a gente tem que confirmar essa ideia aí de que ano que vem é um ano que vem de expectativas positivas, onde a recuperação finalmente vai acontecer aí para a gente poder ter a recuperação do emprego, do poder de compra, do poder aquisitivo, da retomada da economia, e aí retomar um pouco daquela normalidade, um pouco daquele cenário positivo que a gente tinha no final de 2019. Olha, será que, pensando nisso, assim, agora no finalzinho do ano, a gente já começa a ver alguns lugares mais movimentados, né? Será que os brasileiros já estão sentindo isso? Já estão mais entusiasmados com essa expectativa? Ou é esse finalzinho de ano que causa esse ânimo mesmo, independente do que vem lá na frente? Se tá bom ou não, será que isso já é um costume do brasileiro mesmo?
É muito bem observado, viu, Tainá? Na verdade, o que acontece é que, tipicamente, o final do ano é um período de aquecimento econômico, né? Seja por conta do 13º, seja por conta das festividades de fim de ano, aquela predisposição e aquele bom humor que a economia enfrenta quando existe aí a injeção de capital. Isso vem preparado desde o começo do ano para que agora se realize e você tenha a movimentação típica, aí, principalmente do comércio, das trocas de presentes. Então, é o período mais esperado aí pelo varejo do ano todo. Mas a gente tem uma coisa positiva aí também que está concorrendo com esse otimismo todo de fim de ano, que é o aquecimento da área de serviços, de outros serviços, a parte de hotelaria, restaurantes, que volta a ter aí o seu aquecimento, atividade econômica, propiciada pela abertura aí, pelo relaxamento das regras de restrição de convívio social, de afastamento social aí. Então agora no final do ano você tem essa retomada aí desses prestadores de serviços, começam a abrir os restaurantes, os shoppings, o turismo começa a querer engatar aí uma recuperação importante. Tanto é que a grande contrapartida aí no meio do ano, agora a gente teve aí uma quebra de safra de soja que traz aí a questão do PIB um pouquinho para baixo no terceiro trimestre, mas você tem o crescimento da área de serviços que deve ser aquecido agora no último trimestre, e aí orando ao Senhor para que a gente tenha um ano que vem aí de recuperações e que a gente realize aí a expectativa desse povo que andou sofrendo um pouquinho aí desde o final de 2019. É verdade, não tem sido fácil. Agora, quais seriam os caminhos para essa retomada econômica? Vamos lá, economia é uma coisa, aliás, a coisa mais gostosa de falar de economia é falar de economia de um jeito simples, né? E economia é muito simples, economia convive, economia é esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Todas as vezes que a gente estiver falando de projeção econômica, de recuperação econômica, a gente vai estar falando basicamente de 5 coisas. Está falando da atividade econômica como um todo, de inflação, câmbio, taxa de juros e contas públicas. A atividade econômica, a gente tem o aquecimento natural aqui do final do ano, a gente tem todas as políticas expansionistas monetárias e fiscais promovidas pelo governo, com todas as campanhas de complemento e substituição de renda que foram aprovadas, embora a gente tenha ali uma recuperação assimétrica, né, ou seja, você tem algumas áreas se aquecendo um pouco mais do que outras áreas, mas a tendência é positiva. Então a atividade econômica, a gente tem aí a expectativa de recuperação, mesmo com o nível de salários um pouco mais baixo, na recuperação da retomada da empregabilidade, mas você tem um aspecto positivo. Inflação, a gente tem visto todo o movimento aí do governo para fazer essa contenção, seja através aí de uma política de contenção da demanda pelo aumento da taxa de juros, que é o outro fator que a gente tem que ponderar, e os juros ele depende muito desses outros temas. O câmbio, a gente tem aí um panorama internacional de crise, desses ajustes acontecendo aí. O Brasil é um ecossistema à parte, onde você tem grande parte da influência do câmbio vindo dessa questão, da influência da inflação, vindo por influência do câmbio, e aí você tem, para fechar esse ciclo dos 5 pontos de atenção, aí as contas públicas, que apesar aí de alguma turbulência, elas estão pacificadas para o próximo ano. Então, para o próximo ano, a gente tem aí talvez uma recuperação menos expressiva no primeiro semestre, uma queda de inflação no segundo semestre, e aí a expectativa é que no último trimestre aí do próximo ano a gente tem aí uma condição bem mais favorável do que essa que a gente está vivendo agora no final de 2021. Tá certo. Agora, o ano que vem tem uma característica também importante que eu acho que conta nessa lógica aí, que é a questão da eleição, né? A gente tem eleição no ano que vem. Inevitável. De que maneira isso impacta na economia? É inevitável a gente falar de eleição quando a gente fala de economia, né? Não tem jeito. Tipicamente, todo ano de eleição, você tem políticas governamentais que visam ali gerar algum tipo de bem-estar, né? Que visam ali gerar algum tipo de aumento de poder de consumo, alguma melhoria de percepção de qualidade de vida da população em geral. E também, tipicamente, os anos de eleição são anos onde você tem
uma fluidez de recursos maior pela economia. Então, se bem aproveitado pelos órgãos, o próximo ano, com boas expectativas aí da renovação pelo pleito, e também em decorrência aí da própria fluidez de recursos para a economia, pode ser uma alavanca importante para a gente ajudar na melhoria desse retomada de crescimento aí. Muito bom. E agora uma questão, né? O quanto o auxílio emergencial pode ser uma saída ali, né? Qual o impacto que ele pode ter para 2022? O auxílio emergencial, todas as políticas de complemento de renda ou de substituição de renda foram uma mola amortecedora muito importante para os piores momentos de crise da economia. Essa mola amortecedora foi o que possibilitou que essa recuperação do ano que vem, ela fosse lá, como o governo gosta de falar, como o Paulo Guedes gosta de falar, essa recuperação em V, onde você tem ali um ponto de mínimo, onde tem um vale ali da nossa curva sinoidal, para subir alavancado por uma recuperação baseada na manutenção da renda da população. Vamos só entender a importância disso, gente. Toda vez que eu quebro o ciclo de renda, toda vez que eu quebro o poder aquisitivo, o ciclo econômico, ele é rompido, você tem uma diminuição da atividade econômica que produz menos e gera expectativas negativas para os próximos períodos. O que a substituição ou complemento de renda faz? Ele age como uma mola amortecedora, deixando que esse efeito da queda seja melhor absorvido pela economia. Juntamente com isso, você tem o crédito entrando forte como um componente dessa mola recuperadora, e aí agora o próprio aquecimento da economia do fim do ano, que deve estar projetando coisas boas para o ano que vem. Pelo menos essa é a nossa expectativa aqui. É verdade. Agora, Bira, diante de todo esse cenário, diante de toda essa expectativa que a gente falou aqui, dicas práticas para a gente fazer o ano que vem a nossa economia pessoal, né? A nossa economia familiar. Continuamos economizando, precisamos fazer logo um planejamento financeiro para o ano que vem, deixar tudo esquematizadinho para a gente não ter sobressaltos exagerados no ano que vem. Quais as suas dicas para a nossa economia, né? Para o nosso bolso? Vamos lá, primeira coisa, consumo consciente do crédito. O crédito não é mal, endividar-se não é mal. Endividar-se sem ter como pagar é que é o veneno. Aí é que corre o risco de a gente ter um colapso das nossas contas pessoais. Então, primeira coisa, consumo consciente do crédito. Segunda coisa, manutenção do nível de renda e de demanda de consumo. Ou seja, você está planejando para trocar aquela sua geladeira, aquela televisão, aquele eletrodoméstico um pouco mais caro, pesquisar preço, fazer planejamento e parar de pensar o quanto cabe no meu bolso, né? Então o brasileiro ele gosta de consumir pensando na parcela e não no preço final. Então para esse próximo ano aí fica esse exercício da gente começar a fazer um pouquinho de conta do preço real das coisas, onde a gente consegue fazer ali um planejamento para quem sabe começar a comprar um pouco mais à vista, demandando um pouco menos de cartão de crédito e carnê, diminuindo as parcelas que você se compromete da sua renda mensalmente e com isso tendo ali um desconto mais efetivo na hora de fazer a aquisição de um bem ou serviço. Muito tá certo. Ó, tem um recadinho aqui da Juliana Lorenzetti, que ela colocou assim: obrigada por esse conteúdo, sempre muito bom poder ouvir o Biratã, conhecimento e praticidade. E eu acho que vem bem, né, casa com aquele comentário, né, que você fez no começo, economia. Se a economia não for de uma forma prática, a gente vive patinando, a gente não dá conta de ter aquele controle, né? O dinheiro entra na conta, a gente está sempre no vermelho, não consegue coordenar ali de forma correta, né? Tem que ser simples, né? E se a gente não entende de forma prática, né? Na vida prática, a gente não consegue controlar no dia a dia, né? Tem que ter essa praticidade, né? Economia tem que ser simples, economia é dia a dia, economia é isso aqui que a gente está falando. Muito bom. Tá certo. Bira, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre. Fico aqui à disposição, sou fã assíduo e contem comigo sempre quando precisarem. A gente vai contar sim, pode ter certeza. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa semana para você, Bira. Muito obrigado, boa semana.
Muito obrigado. Obrigada. Tá aí o economista Biratã Lima participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito da expectativa para a recuperação econômica no ano que vem. Olha que ótimo, né? E dando dicas práticas também. Né? Exatamente. Essas dicas práticas valem ouro, gente. Depois, ó, se você ainda não anotou, pegou de surpresa, tava ali comendo aquela garfadinha. É facinho, é só volta um pouquinho, pega o papel e a caneta e anote. Ou, muito prático, né? Vai aqui no bloquinho de anotações e anote, tá? E já salva. Bem, Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas aqui da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil. Acesse lá, youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Se você está na nossa edição ao vivo, agora tem Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está na nossa reprise, a partir de agora tem Você é um Missionário. A gente volta amanhã, se Deus quiser. 11h30 da manhã, ao vivo aqui com Notícias do Bem. Tchau, até lá. Tchau.